Olá, gente. Vamos continuar aqui a disciplina Álgebra 2 com o professor Dr. José Dilson Ferreira Filho e o professor Gilvan Souza como tutor do Polo Baião, né? Vamos fazer essas aulas referente da semana 6, né? A semana 6 que é equivalente ao dia 5 de outubro de 2024. Fala sobre dimensão de um espaço vetorial, base de um espaço vetorial. Todas as bases de um espaço vetorial V têm o mesmo número de elementos. Então aqui tem um exemplo, a base B formada por o vetor 1, 0 e 0, 1 é a base canônica do R2, né? O vetor B formada por 1, 0 e 1 é uma base do espaço vetorial também do R2, né? Lembrando que para ser base tem que gerar o espaço R2 e os vetores têm que ser LI. Observe que essas duas bases elas são diferentes, né? Essa canônica é a mais simples. Mas o que está escrito aqui é o seguinte, que qualquer base do R2, qualquer dois vetores que formam uma base do R2, a base tem que ser sempre dois elementos, dois vetores, desculpa, tá ok? Por isso que a dimensão, então, ó, qualquer conjunto B que fosse base do espaço vetorial R2, será formado por dois vetores do R2. Logo, a dimensão, ou seja, a quantidade de vetores que formam a base, logo a dimensão do espaço vetorial R2 é 2, ou seja, o número de vetores que compõem uma base do espaço é 2, o número é 2, tá ok? Na notação, dimensão do R2 é igual a 2. Para o R3 segue a mesma coisa, né? O 1, 0, 0, o 0, 1, 0, o 0, 0, 1 é a base canônica do espaço R3. Existem outras bases, lembra que a base também não é única, né? A base não é única, né? Mas a mais simples é essa aqui, tá? Do R3. Outra coisa, qualquer conjunto B que fosse base do R3 aqui, tá? Será formada por três vetores do R3, tá bom? Então aqui onde está esse R2 é R3, tá bom? Logo, a dimensão do espaço vetorial R3 é 3, ou seja, o número de vetores que compõem uma base do espaço é 2, tá? Notação, dimensão R3 é igual a 3. Vamos ver aqui. Um teorema. Um teorema diz o seguinte: se um espaço vetorial V tem uma base com n vetores, então toda base de V também tem exatamente os n vetores. É isso que a gente estava escrito lá no começo dos slides, né? O exemplo 5 do livro, ele dá uma base canônica do Rn, né? Onde o 1 é fixo na coordenada I, né? E 0 nas demais. Então esse conjunto aqui é a base canônica do espaço vetorial Rn, né? Que segue o mesmo padrão do R2, do R3. Então dizemos que a dimensão do Rn tem n vetores, então a dimensão do Rn é n. O exemplo 6 é um pouquinho a mais. Tu tem uma base formada, a base canônica é formada por 1t, t ao quadrado, t ao cubo, t até o t elevado a n. É a base canônica do espaço vetorial dos polinômios de grau menor ou igual a n, tá? Denotado por p de n. Então, a dimensão de p de n, ou seja, quantos vetores tem aqui? Vetores entre aspas, né? Quantos polinômios formam a base? Se você contar de 1 até... Aqui o expoente 1, né, de expoente 1 até n tem n. Com um polinômio constante 1, vai estar n mais 1. Então, a dimensão de p de n vai ser n mais 1, tá? Soma de subespaços, seja o IV subespaços de um espaço vetorial W, chamamos de soma de U e V o conjunto U mais V, onde o U mais V é dado da seguinte forma: o U pertence ao U, né? Aqui está errado, tá? O U pertence ao U e o vetor U pertence ao subespaço U e o vetor V pertence ao subespaço V, tá? Que tá errado aqui. A soma dos subespaços é um subespaço também, essa é uma propriedade, né? Proposição 1, que é isso aqui. Se U e V são subespaços de um espaço vetorial W, então a soma é um subespaço de W também, né? Não é uma propriedade, é uma proposição, desculpa, tá bom? Exemplos de subespaços, seja o U formado pelo esse
conjunto X na primeira componente, o resto tudo 0, 0, 0, 0. O X é um número real, né? Lembra que esse vetor está dentro do R3, né? E o V também, só que agora a primeira componente é 0, a segunda é Y, a terceira é Z. São subespaços de R3. Eu já estou afirmando aqui, o livro afirma, né? Só que a gente tinha que verificar. O que a gente tem que fazer? Não é um conjunto vazio, ou seja, existe pelo menos o nulo, e realmente existe, né? E a soma de dois caras do U está dentro do U, é o fechado. E se eu pegar um alfa e multiplicar por qualquer elemento, também vai estar dentro do espaço, né? Então isso caracteriza um subespaço. Então temos que U mais V, eu vou somar, né, os elementos de U com os elementos de V, né? Só que quando eu somo aqui os elementos, eu tenho que somar componente com componente, lembrando que x mais 0 vai dar x, 0 mais y vai dar y e 0 mais z vai dar z. Ou em outras palavras, vai dar o próprio R3, né? Isto é, a soma de U e V é todo o conjunto R3. Agora observe o seguinte, U é uma reta, o eixo OX, né? Enquanto que o V é um plano dado por o x igual a 0, né? Então é um plano da base, né? Nesse caso. Nesse caso, a soma do plano e uma reta é o espaço total, que é o R3, ok? Você já descobriu aqui por quê. Soma direta. Soma direta, a definição diz o seguinte, ó. U e V são subespaços vetoriais, tal que a interseção só tem um vazio. Então a dimensão de U mais V, a soma direta, é a soma direta de U com V, denotada por esse símbolo aqui, ó, U, né, mais V. No caso, U mais V vai dar o W. Foi o que aconteceu lá no nosso exemplo, né? Então, o exemplo U e V aqui, né, ele é uma soma direta. Por quê? Porque a interseção só dá o nulo, né? Ou seja, quem está no U e no V ao mesmo tempo só é o conjunto nulo, que é o 0, 0, 0 do R3. E se eu somar os dois dá o R3, confere? Então dizemos que U e V são complementares e dizemos que V é complementar de U em relação a W e vice-versa, ok? Espaço vetoriais produto interno. Aqui a gente vai caracterizar o produto interno, seja um espaço vetorial real, ou seja, um conjunto, um produto interno definido em V é uma relação, essa relação aqui que vai do produto cartesiano V com V, que vai no número reais. Então vai dar um número, esse produto interno vai dar um número, né? Que a cada par de vetores, o IV, ó, pertencente ao plano cartesiano V com V, associa um número real denotado por esse símbolo aqui, ó, produto interno. Isso aqui significa o quê? Produto interno de U com V, em que satisfaz as 4 condições. Quais são as 4 condições? O produto interno de U com V é igual ao produto interno de V com U, ou seja, é comutativo, né? A distribuição em relação à segunda componente, ó. Observe que aqui tem uma vírgula, tá? A parte B. Então, o produto interno de U com V mais W, eu posso separar. Isso é igual a quem? O produto interno de U com V mais o produto interno de U com W, ok? A C. O produto interno de alfa U com V, o alfa pode sair do produto interno, então é alfa produto interno de U com V. E a letra D, tá errado aqui, é o produto interno de U com U, né? Sempre é maior, que não tem alfa, tá? Sempre é maior ou igual a zero. Só vai ser igual a zero se o U for o vetor nulo do espaço que você está fazendo as contas, ok? Importante, todo espaço vetorial admite produto interno, assim quando nos referimos a um espaço vetorial munido de um produto interno, não significa que existem espaços que não satisfazem essa propriedade, mas sim que estamos querendo enfatizar o fato que usaremos o produto interno na argumentação ou nas aplicações que forem o objeto de estudo naquele instante. Isso aí o livro faz essa ressalva. Quando a base considerada é a canônica, o produto interno, assim definido, chama-se produto interno usual. Particularmente nos espaços R2 e R3,
o produto interno usual é também conhecido como produto escalar, né? Então, isso aqui é a parte da física que gosta muito de falar de produto escalar. A matemática é um pouco mais acima, né? Ok? Aí aqui, o produto escalar do R12, então seja o formado por x1 e x2, o v, y, y2, o produto escalar é dado por quem? Então, o produto escalar de u com v é quem? Você pega a primeira componente de u, multiplica pela primeira componente de v, soma. Você pega a segunda componente de u, multiplica pela segunda componente de v. Você pode fazer a mesma coisa, estender para o R3, né? E fazer mais uma somazinha aqui no final, ó, tá? Então, pega a primeira componente de u com a primeira de v, soma. Multiplica a segunda de u com a segunda de v, soma. Multiplica a terceira de u com a terceira de v. Esta soma aqui vai dar um número real, tanto para o R2 quanto para o R3, né? Tá? Aqui tem algumas aplicações do produto interno que a gente vai calcular a norma. A norma de v é um número real, dado por esse símbolo aqui, o v dentro das duas barras. É a raiz quadrada do produto interno, né? Aí aqui temos uma propriedade das normas, né? Da norma de vetores. Qual é a propriedade? A norma de αβ é igual ao módulo da norma de v, né? Vezes a norma de v. A norma de v sempre é maior ou igual a zero, só vai ser igual a zero se o v for nulo do espaço. E duas super, hiper, mega pau importantes que são a terceira e a quarta. Que aqui está o módulo, porque o produto interno ele é um número, tá? Deixa eu voltar bem aqui. Ó, o produto interno ele é um número. Então essa conta bem aqui vai dar um número. Como ele é um número real, ele pode ser positivo, ele pode ser negativo ou ele pode ser zero, tá? A gente vai discutir mais na frente qual é o significado do zero, que é mais importante aqui. Então, o produto interno pode dar positivo, negativo ou zero. Então, bem aqui, ó, na terceira condição aqui da propriedade, ele quer o módulo do produto interno de u com v. Esse módulo do produto interno de u com v, ele é menor ou igual ao produto, a norma de u vezes a norma de v. Essa desigualdade é conhecida como a desigualdade de Cauchy-Schwarz, tá ok? E a outra é a desigualdade do triângulo, a desigualdade triangular. Se eu pegar dois vetores u e v e somar e depois calcular a norma, então a norma de u com v ela é menor ou igual à norma somente de u mais a norma somente de v. Essa é a desigualdade triangular. A gente vai fazer as três demonstrações aqui, quer ver? Vamos lá. Aqui, aplicação de produto interno. Demonstre que a norma de αβ é igual ao módulo de α vezes a norma de v. Pela definição de norma, temos o quê? Que a norma de αu é quem? É a raiz quadrada do produto interno de αβ. A norma de αβ é igual à raiz quadrada do produto interno de αβ com αβ, com ele mesmo, certo? Então, usando a parte C da definição, qual é a parte C da definição? Não coloquei aqui a definição. Aqui, desculpa. A parte C da definição, ó, que o alfa sai do produto interno, né? Bom, beleza? Usando a parte C, deixa eu voltar aqui. Usando a parte C e a propriedade 2, que está no livro, que eu não coloquei aqui, é o seguinte. A propriedade 2 diz o seguinte, que eu posso aqui fazer a distribuição com relação à primeira componente, ó. Então aqui está a parte B aqui, por exemplo, ó. U, né? Produto interno de U com V mais W, ele separou em dois, né? Esse V mais W, se ele estivesse na primeira componente, também valeria, tá? Então é isso que está dizendo lá no livro. Voltando. Então, usando tudo isso, a parte C da definição e pela propriedade 2 de produto interno, que é o PI, tá? Temos que, aí vamos fazer as contas, né? Então, o que acontece? Um alfa sai da primeira componente e sai também um outro alfa da segunda componente. Só que alfa vezes alfa dá alfa ao quadrado, né? E fica só o produto interno de V com V, ok?
Só que quando eu tiro a raiz quadrada de x ao quadrado, não dá x, tá? Dá módulo de x. Então é isso que eu vou fazer aqui agora. Então, usando a propriedade de radicais, ou seja, tirando a raiz quadrada, né? Tirando a raiz quadrada tanto para alfa ao quadrado quanto para o produto interno de u com u. O que resulta na demonstração. Por quê? Porque a raiz quadrada de alfa ao quadrado é o módulo de alfa. E essa parte aqui, olha, a raiz quadrada de produto interno de v com v é a norma de v, por definição, né? Ok? Aí chegamos na demonstração, ó. A outra demonstração, demonstre a desigualdade de Cauchy-Schwarz, ou seja, o módulo do produto interno de U com V é menor ou igual à norma de V vezes a norma de U, né? Ou a norma de U vezes a norma de V, tanto faz, né? Se U é um vetor nulo, então vale a igualdade, pois o produto interno de U com nulo dá zero, tá? Aqui, ó, eu estou colocando vetor nulo, estou diferenciando do zero, tá bom? Aqui não, aqui é o número zero realmente, tá bom? E a norma de U vai ser zero por definição de norma, tá? Vamos supor que agora o U seja diferente do vetor nulo, né? E aqui faltou uma vírgula. Então temos que vamos calcular isso aqui, né? O que é que diz isso aqui? Que a norma do vetor t multiplicado por u mais o v ao quadrado sempre é maior ou igual a zero, né? Ok? O número real aqui, né? O número real elevado ao quadrado sempre é maior ou igual a zero, ok? Para qualquer t número real. Desenvolvendo a expressão, então o que a gente vai fazer? A gente vai precisar da definição bem aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. Norma de v aqui, norma de v é igual a raiz quadrada do produto interno de v com v. Se eu pegar isso aqui e elevar ao quadrado, fica a norma de v ao quadrado sobre o que é igual a quem? Ao produto interno de v com v. É isso que eu vou fazer lá, beleza? Então vamos lá. Então, a norma de tu mais v ao quadrado é quem? É o produto interno de tu mais v com tu mais v. Agora, usando as propriedades radicais, ó, usando as propriedades de produto interno e separando as variáveis, fica quem? Primeira com primeira, então fica o produto interno de TU com TU, mais o TU com V, mais o V com TU, mais o V com V, né? Usando a definição e as propriedades de produto interno, temos o que? O T sai duas vezes aqui, então vai ficar T ao quadrado com a norma de U com U, né? A norma não, desculpa, o produto interno de U com U. Aqui ela é comutativa, então o produto interno de TUV é igual ao produto interno de VTU, né? Então vai aparecer duas vezes, por isso que apareceu aqui duas vezes o produto interno de U com V vezes T. E por último ficou sozinho o produto interno de V com V. Ok? O que equivale ao que? O produto interno dele com ele mesmo dá quem? Dá o ao quadrado, né? Fica abaixo o t ao quadrado. Aqui ficou ele mesmo, duas vezes o produto interno de u com v vezes t. E o produto interno de v com v a norma de v ao quadrado, ok? Fiquei com essa equação aqui embaixo do slide, né? Na última linha do slide. Se você olhar, essa equação é uma equação do segundo grau, onde o a é a norma de u ao quadrado, que é um número maior ou igual a zero. O b é duas vezes o produto interno de u com v. E o c é a norma de v ao quadrado. Para que esse termo aqui seja maior ou igual a zero, ou seja, a função quadrática em t seja maior ou igual a zero, deve acontecer que o delta tem que ser negativo, ou seja, não tem raiz real, né? Mas o que é o delta? Lá do ensino fundamental. É b ao quadrado menos 4ac. Aí, substituindo os valores. Substituindo o valor do b, então b é quem? 2 vezes produto interno de u com v elevado ao quadrado. Menos 4, o a, que é a norma de u ao quadrado, vezes o c, que é a norma de v ao quadrado. Isso tem que ser menor ou igual a zero, para que eu queira que a função quadrática seja maior ou igual a zero, ok? O que equivale a eleva ao quadrado aqui, né? 2 ao quadrado é 4,
norma de U com V ao quadrado, menos 4 norma de U ao quadrado, vezes norma de V. Substitui, joga para o outro lado, né? Joga para o outro lado aqui, separa a equação. Jogando para o outro lado, você agora vai simplificar por 4. Então, eliminando o 4, temos que ficamos com essa parte. Que fica quem? A norma de U com V elevado ao quadrado é menor ou igual a norma de U ao quadrado mais a norma de V ao quadrado. Extraindo a raiz quadrada dos lados, é garantia que o quê? Que a norma de x ao quadrado é quem? O módulo de x. Isso que eu usei bem aqui. Então a norma, na hora que eu tirar a raiz quadrada aqui, vai sobrar o módulo de um produto interno de U com V. E do outro lado, por que eu não usei módulo? Porque a norma sempre é maior ou igual a zero por definição, né? Então aí é válido a raiz quadrada, tá? Pode cortar o 2 com 2 da raiz quadrada. Então sobrou a norma de U e a norma de V, que é a demonstração do... Eu aconselho vocês a treinarem essa demonstração, tá? Porque ela vai ser importante para vários passos aqui na frente. E eu acho que é um bom exercício para a prova também. Demonstração da desigualdade triangular. A desigualdade triangular, a gente vai seguir os mesmos passos, porém a gente vai ter que usar a desigualdade de Cauchy em algum momento, quer ver? Então vamos lá. Desenvolvendo o lado esquerdo, que é a norma de U mais V ao quadrado. Por definição, isso é o produto interno de U com V com o próprio U com V, né? U mais V, desculpa. Usando as propriedades de PI, produto interno, temos o que? Fazendo as separações, aqui já deu um pulo do gato, tá? Vai ficar U com U, né? Então, quando eu fizer as continhas, vai aparecer norma de U ao quadrado, vai aparecer duas vezes o produto interno de U com V. Lembra que o produto interno de U com V é a mesma coisa que o produto interno de V com U, né? E vai sobrar a norma de V ao quadrado. Beleza. Só que agora, usando a parte da desigualdade, usando uma parte da desigualdade de Cauchy-Schwarz na igualdade acima, ou seja, ó, o que é que diz a desigualdade? Que a norma é menor ou igual, desculpa, o módulo de produto interno de U com V é menor ou igual a norma. Então vou usar só essa parte aqui, ó. Obtemos uma nova desigualdade triangular. Então vou pegar essa parte e substituir nessa equação aqui, ó. Então isso aqui é menor ou igual ao produto das normas, tá? Só o produto interno de U com V é menor ou igual ao produto das normas ao quadrado, né? Ao quadrado, desculpa, não é ao quadrado. Em outras palavras, a gente tinha uma igualdade, né, aqui, ela vai se tornar uma desigualdade, ó, tá aqui, ó, tá? E isso aqui desse lado, eu coloquei aqui, é um trinômio do quadrado perfeito. Lembra do A mais B ao quadrado? É tipo isso, né? Tá? O que implica em, desse lado ficou U mais V, a norma de U mais V ao quadrado, menor ou igual, parêntese, a norma de U mais a norma de V elevado ao quadrado. Agora sim, extraindo a raiz dos dois lados, corta a raiz quadrada com 2, sobra quem? A norma de U mais V é menor ou igual à norma de U mais a norma de V. Demonstrado o teorema, ok? Ângulo entre dois vetores. Ângulo entre dois vetores é dado por essa fórmula. Então aqui tu tens o vetor U, que eu coloquei aqui símbolo azul, V, sei lá, coloquei tem um vetor aqui e outro vetor aqui, né? Então aqui ele tem um ângulo θ entre eles. O θ é o menor ângulo, porque poderia ser pelo outro lado aqui, né? Seria 360 menos θ, né? Mas aí a gente vai ver que a gente vai pegar sempre o menor ângulo, tá? O cosseno do ângulo é quem? É o produto interno de U com V dividido para a norma de U vezes a norma de V. Essa que é a fórmula. Essa é a fórmula que você vai ter que memorizar. Exemplo 10. Vamos calcular o ângulo entre os vetores do R2, o vetor U, que é 4 e menos 2, e o vetor V, que é 3 e 1, do R2, né? Calculando primeiro o produto escalar. O produto escalar usual, que é aquele lá, cadê? Do R2, é o canônico, esse aqui, ó, ok? Esse produto interno aqui que eu estou passando o mouse, tá bom? Primeira componente vezes a primeira componente, segunda componente vezes a segunda componente. É isso que eu vou fazer o cálculo. Aqui. Então vai ficar quem? 4 vezes 3 mais, da fórmula, né? Menos 2 vezes 1. Fazendo o jogo de sinal, 4 vezes 3 dá 12,
menos com mais dá menos, 2 vezes 1 dá 2. 12 menos 2 dá 10. Calculando a norma de U usando o produto escalar, temos o que? Que a norma de U é a raiz quadrada do produto interno de U com ele mesmo. Então 4 vezes 4 mais menos 2 vezes menos 2. 4 vezes 4, 16. Menos com menos na multiplicação dá mais. 2 vezes 2 dá 4. 16 com 4 dá 20. Não tire a da raiz ainda, deixa assim mesmo. Calculando a norma de U, de V, usando o produto escalar, temos também a mesma jogada, né? Então aqui você vai fazer a primeira componente vezes a primeira componente, mais a segunda com a segunda. 3 vezes 3, 9, e 1 vezes 1, 1. 9 com 1 dá 10. Então a raiz quadrada de 10. Substituindo aqui na fórmula, substituindo essa fórmula. Usando a fórmula, né? Então temos o que? Que o cosseno é igual a quem? O produto interno que deu 10, dividido pela norma de U que deu raiz de 20, vezes a norma de V que deu raiz de 10. Que isso vai dar 10. Aqui eu vou usar a propriedade radical, né? 20 vezes 10 dá 200, só em 1 radical. E o 200 eu vou decompor como 2 vezes 100. Raiz quadrada de 100 é 10. 10 raiz de 2. Eu escrevo o 10 aqui em cima como 1 vezes 10. Por quê? Para eliminar o 10, né? Simplificando tudo por 10, temos o que? Que o cosseno é igual a 1 raiz quadrada de 2. 1 dividido para a raiz quadrada de 2. Só que aí eu vou ter que racionalizar, multiplicar pelo raiz de 2 em cima e embaixo, que eu coloquei aqui em azul. Então lá no slide anterior eu fiquei com o cosseno igual a 1 raiz de 2. 1 dividido para a raiz de 2, desculpa. Então tá aqui ele. Aí multiplicando aqui em azul, ou seja, esse raiz de 2 sobre raiz de 2 é o 1, não alterei nada, né? Aí 1 vezes raiz de 2 da própria raiz de 2. Propriedade radical, raiz de 2 dá raiz de 2 vezes 2 que dá 4. E a raiz do número 4 é 2. Então, no final, eu encontrei o quê? Que o cosseno vai dar raiz de 2 sobre 2. O ângulo entre 0 e 180, sempre vai dar assim, tá? Esses ângulos entre os vetores sempre vai ser entre 0 e 180. Pode ser 0 e pode ser 180, tá? Cujo cosseno seja igual a raiz de 2 sobre 2 é o ângulo de 45 graus. Logo, o ângulo entre os dois vetores do R2 é 45 graus. Aí aqui eu coloquei uma figura feita no GeoGebra, pedi para ele fazer, né? Joguei os vetores e ele fez a conta aqui, pedi para calcular o ângulo entre os dois vetores. Aqui está o vetor em azul e aqui está o vetor, o V, em vermelho.